Meus irmãos e irmãs, nesta jornada, juntamente com a palavra do Senhor que nos acompanha, nós iremos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta palavra que nós acabamos de escutar do Senhor, depois das curas que Jesus realiza, depois do encontro que ele tem com os fariseus, procurando ensiná-los naquilo que eles precisavam, hoje nós escutamos um evangelho que descreve Jesus, que dentre os discípulos chama 12 para que possam estar com eles. E o que é interessante é que aqui o evangelho começa dizendo: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Jesus chamou os que ele quis e foram até ele. E daí o evangelista, então, ele nos fala dos nomes que Jesus escolheu, desses 12, para poderem estar com ele. O que nós poderíamos, meus irmãos e irmãs, poder entender esse evangelho para a nossa vida é que também nós somos convidados a ser discípulos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, mas ele escolheu 12 a quem ele chamou de apóstolos, ou seja, do grego que significa enviados, para poderem estar com ele. E dessa forma também poderíamos entender que todos nós somos discípulos de Jesus a partir do momento que somos batizados. Quando somos batizados, nos tornamos discípulos de Jesus. Mas o que é interessante é que ao longo de nossa vida, nós somos colocados diante de uma decisão. Somos capazes de poder ser apóstolos de Jesus quando Jesus nos chama para ser enviado a uma missão específica? Jesus chamou aqueles que ele quis para poderem estar com ele. Será que Jesus também poderia ver na minha vida alguma coisa para que eu pudesse ser enviado para uma missão específica? E nesse caso, você como pai de família, você como mãe de família, você como esposo, como esposa, você como filho, você como alguém que tem um cargo de confiança, você no seu trabalho, na sua escola, você seria capaz nessas missões específicas de poderem ser apóstolos de Jesus, ou seja, levarem, serem enviados para poder levar a palavra do Senhor? Portanto, meus irmãos e irmãs, esta é a reflexão que o Evangelho de hoje nos dá, de podermos, de fato, podermos entender que o Senhor nos chama e da nossa própria vida nós podemos falar dele evangelizando. Jesus, no Evangelho de hoje, designa 12 entre os discípulos para que pudessem estar com ele. Dentre tantas mulheres cristãs ao longo de nossa história, Deus escolheu Santa Rita de Cássia, antes de tudo, para ser esta grande santa que, com a sua vida, com o seu exemplo, ela nos ensina como seguir Jesus Cristo. E a partir daí nós podemos entender que a vida de Santa Rita pode também ser comparada com uma discípula que soube escutar o Senhor na sua vida de oração, na sua vida de fé, e pôde justamente hoje, com seu exemplo, poder falar de Deus para todos nós que temos e conquistamos a vida de Santa Rita.